que vocês tenham, tanto para o Jean-Luc, para mim, ou mesmo para o Theo. Para nós os três, estejam à vontade, vocês podem fazer as vossas perguntas, dúvidas que tenham. Portanto, vamos ter aqui por volta de 25 minutos em que a gente vai ter esta oportunidade. Portanto, quem é o primeiro? Ou a primeira? Às vezes as mulheres são mais corajosas, não é? Está ali, eu não disse? Ah não, senhor. Desculpe que eu não vejo aqui. Pode colocar de pé que eu não vejo. I will translate for you. I will translate. Um minutinho só. Hugo, pode ficar aqui ao lado do Jean-Luc para traduzir para ele. Ok? Para traduzir para ele. Ok, pode, se faz favor. A Bíblia faz a distinção entre enfermidade e doença. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião entre enfermidade e doença. Qual é a diferença entre enfermidade e doença? Look, you know, you're Swiss. Honestly, I don't know what to answer. Honestamente, ele diz que não sabe o que é que há de responder. Because I'm not a medical doctor. Porque eu não sou um médico. For me, a disease or infirmities, it's somebody who is sick. And we need to be healed. Para mim, doenças ou enfermidades são coisas que as pessoas precisam de ser curadas. It's a great question. Mas é uma boa questão. So I do believe the Dr. Theo will answer. Então eu espero que o Theo responda a isso. Eu, pessoalmente, também não sei a diferença. Eu não sou um médico. Mas eu sei que nós temos, de acordo com aquilo que a palavra ensina, autoridade sobre os dois. Então, espírito de enfermidade e espírito de doença estão sujeitos ao poder do nome de Jesus. Boa pergunta que a gente começa bem e não sabe responder. Perdão, não... Estudem a resposta e depois digam. Ok. Mais alguém tem alguma questão? Ali? Espera só um bocadinho que eu levo ao microfone. Could you clarify a little more the difference between healing pray for petition and command? Esclarecer um pouquinho sobre petição e oração de petição e oração de comando. Bom, oração de petição é quando nós pedimos a intervenção divina, nós pedimos a cura, e quando nós damos o comando, quando nós nos usufruímos da autoridade que temos pelo nosso posicionamento espiritual na nova aliança, e através desse lugar nós damos o comando ser curado em nome de Jesus. Então existe espaço para os dois. Nós vemos ao longo da Bíblia os dois tipos de oração sendo feitos, e eu creio que tem momentos para fazer. Eu não sei se o senhor estava no momento que eu estava na aula lá. Estava? Ah, tá bom. Então, na aula eu disse, normalmente nós começamos com petição, e uma vez que nós entendemos ou discernimos a presença do Espírito Santo de uma maneira mais manifesta, eu particularmente eu faço o câmbio para entrar em comando e dar ordens no mundo espiritual para que venha se manifestar no físico. Mais alguma questão? Ali, pode. Inês. Theo, no seguimento do que estava a dizer, isso quer dizer que há vezes que Deus pode decidir não curar e que vai ter essa revelação? Porque já houve momentos em que eu orei por enfermos e vi a cura divina acontecer e tive revelação que ia haver cura divina.
mas também já vi pessoas por quem orei e o Senhor salvou, mas Deus não curou. E esta é uma questão que, por vezes, traz alguma confusão à igreja e ao seio da igreja, especialmente aos familiares. Então, acho que esta é uma questão que nós não devemos ter medo em abordar, que é a suprema vontade de Deus e a autoridade que Deus nos dá para curar, para expulsar demónios, para que o reino de Deus venha, e é preciso e tem de vir em poder e autoridade às ruas e a toda a nação. Não é? Que são duas coisas distintas, mas eu creio que isto vem no seguimento da resposta do Theo, que é haver o discernimento, haver a revelação divina do que é que Deus quer fazer também e aí usar da autoridade. Porque, por vezes, a unção de Deus também nos revela e também... eu, por exemplo, aconteceu-me a ver alturas... Só para eu perceber, a tua questão foi mais, tipo, às vezes a gente ora pelas pessoas e as pessoas não são curadas, é isso? Não, porque o Theo, pelo que eu percebi, disse que comandava, ou seja, a oração mais de comando seria quando ele tinha a revelação, portanto há uma petição primeiro, e isso sugeriu-me a mim, que o comando, não é? Aquilo, a mim pareceu-me, era isso que eu estava a perguntar, se era isso que o Theo estava a dizer. A tua pergunta era, tipo, qual a diferença entre as duas, ou quando fazer? Na ação, quando o Theo responde a questão de a petição, começa pela petição, não é? Pedindo ao Pai, certo? Sim. E depois há o comando. Sim. Ou seja, já exerce a autoridade. Sim. Que Deus lhe deu, certo? Sim. Eu pergunto se em algum momento há discernimento que Deus não vai curar ou não. Tá. Bom, que nem eu disse, eu começo com petição e normalmente eu sinto um shift aqui dentro, como se fosse um interruptor. Fé. Eu entro no comando. Não quer dizer que é 100% certeza que haverá cura. Você não tem 100% certeza de nada. Eu tenho 100% que eu sou comandado por Deus a curar enfermos. Agora, se Ele vai curar todas as pessoas ou não, nós temos que deixar uma lacuna para a soberania de Deus. Então tem uma lacuna de soberania. Portanto, eu sei que Ele me deu 100% de ordem, orai pelos enfermos, curai os enfermos. Então, naquilo que está ao meu alcance, eu sempre vou orar pela cura. Eu vou crer pela cura. Eu creio que o momento que você ora por cura, tem diversos fatores em ação. O primeiro fator, eu diria, é a soberania de Deus. Deus quer curar. Agora, na minha cabeça, eu posso pensar que Ele quer curar agora. Talvez essa cura tem parte num enredo maior do que eu consigo entender, e quem sabe se ela for curada em outro momento ou de uma outra maneira, os frutos para o reino são maiores. Esse é o primeiro cenário, primeiro fator. Segundo fator, a fé da pessoa. Você tem momentos nos evangelhos que você vê Jesus falando que a pessoa não tinha fé. Terceiro fator, a minha fé. Quarto fator, a minha unção, a minha consagração para ser o canal propício para onde a unção de cura pode fluir. Agora, quinto fator, que é o mesmo do primeiro fator, soberania. Continua debaixo tudo disso. Você pode falar, mas Deus, a pessoa tem fé, eu tenho fé, eu estou ungido, e mesmo assim, e Deus fala, eu sou soberano. Então, eu acho que isso é importante nós termos na nossa cabeça. Mais alguma questão? Vou dar mais duas questões para fazermos, ok? Mais duas. Vocês dois lembram-se, os três, que eu também quero saber do pastor Rodrigues, da vossa primeira cura? Primeira oração que vocês viram, uau, Jesus cura! Vocês lembram? Eu lembro como se fosse, no meu caso, eu lembro como se fosse hoje. Eu era novo convertido e li no Evangelho, porque eu era católico, então nunca tinha lido a Bíblia. Mas comecei a ler a Bíblia quando vim para a igreja. Então comecei a ler na Bíblia que Jesus curava e tal. Mas eu nunca tinha visto aquilo. Um dia estava numa reunião da igreja e vi uma senhora toda corcunda,
assim, com o problema nas costas, muito grande, e era uma senhora já de idade. E eu, quando olhei para aquilo criou-me uma grande compaixão. Olhei para ela e fiquei, poxa, se fosse a minha mãe ou a minha avó, poxa, eu queria ver essa senhora bem. Aí eu ouvi assim uma voz, ora por ela. Diz assim, eu saí dali, conforme ouvi essa voz, era novo convertido, fui para o outro lado da igreja. Aí fui para o outro lado da igreja, quando cheguei lá, a senhora, sem eu dar conta, já estava ao pé de mim. Eu pensei, meu Deus. Aí fui outra vez para o outro lado. Fugi, fui para o outro lado. Aí a senhora veio novamente. Diz assim, não pode. E eu ouvi claramente uma voz, ora por ela. E eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Olhei para toda a gente à volta, para não passar vergonha, né? Afastei-me um bocado. E a palavra que me veio naquela hora à cabeça foi, coluna, ser curada. Não disse mais nada. Disse assim, coluna, ser curada no nome de Jesus. E eu disse aquilo assim à senhora, até baixinho, para ninguém ouvir. Disse, coluna, ser curada em nome de Jesus. E de repente a senhora de idade cai para o chão. E eu pensei, matei a velha. Aí ela, a mulher, eu começo a ouvir os ossos dela. Prac, 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 prac. E eu fiquei assustado porque estava a ver que não tinha visto aquilo, já estava com vontade de fugir. E eu ouvi os ossos, prac, prac, prac. E a senhora parecia tipo uma cobra, os ossos a endireitarem no chão. E eu a olhar assim de longe, com medo. Aí de repente eu fiquei a olhar para aquilo, quando começou o barulho dos ossos, as pessoas todas tomaram atenção. Viram a senhora no chão, pensaram o que é que aquele jovem fez com ela, não é? E quando ouviram os ossos, entrou um silêncio na igreja toda. Eu pensei, estou morto aqui hoje. De repente a senhora levantou-se e começou a correr à volta da igreja. Aí eu tornei-me o herói, não me converti, fiquei todo contente. Epá, isso funciona. Pensei, essa cena funciona de Jesus. Aí começou aí muitas outras coisas que aconteceram, mas essa foi a primeira vez que eu tive experiência. Yeah. The question is If you remember the first healing you made and how you feel. Well, I remember very well the first healing, but what I want, it was very simple. Oh, you're amazing. Well, the first healing that I saw through me, A primeira cura que eu vi it através was de mim very simple foi bem because simples, God porque gave me a word of knowledge. Deus me deu uma palavra de Very conhecimento simple. bem simples. We were with 20 young people. Nós éramos uns 20 And the Lord jovens. says, God want to heal somebody from the back. E o Senhor falou, o Senhor falou para mim, eu quero curar alguém das I was not costas. the preacher, I Eu was não just era um with them. pregador, eu só estava junto com os jovens. So I obey. Então eu obedeci, I pray for the person. eu orei por aquela and she pessoa got healed. e ela foi And curada. I got amazed. E eu fiquei tão But actually impressionado it was not a big healing. que na verdade não foi uma cura tão grande, But I was very happy. mas eu estava muito And feliz. for me it's a lesson E para mim foi uma to lição stay happy for every healing. para me alegrar em todas Because as curas. after I saw other big healings, Porque quando eu comecei a ver I outras remember the curas first one who grandes, came out of the wheelchair. e eu lembro a primeira vez que eu vi I uma remember pessoa the sair da first cadeira man de who got rodas. healed who was totally deaf. Eu lembro o primeiro surdo que eu orei e foi curado. I remember when they brought me a man who was dead since 3 days. Eu lembro quando eles me trouxeram um homem que estava And morto when há I 3 commanded him dias. to come alive, became E alive. eu mandei ele a voltar à vida, ele voltou And à that's vida. amazing. E isso é incrível. But Mas I try to rejoice for every healing. eu tento e me esforço para me alegrar em todas as curas. Because for us, somebody who is in a wheelchair coming out of the wheelchair, it's a great Porque miracle. para nós, alguém que sai de uma cadeira de rodas é um And we grande can say milagre. maybe somebody who has headache, it's less healing. E It's less talvez na strong. nossa cabeça, alguém que tem uma dor de cabeça, And I've vamos seen pensar some- que é menos. And I've seen some people who neglect the beautiful things that God is doing. E eu vejo algumas pessoas negligenciando as coisas lindas By que Deus saying, faz. oh, nothing is happening. E às vezes acabam pensando que I nada want to está tell you acontecendo. something. If somebody has Deixa a eu te dizer uma headache, coisa. Se alguém tem uma dor de cabeça that God heal e is Deus cura, as fantastic isso as é tão fantástico somebody who is quanto blind alguém that que é start to cego que see. começa a ver, enxergar. Amém. Amém. Glória a Deus. Para mim, eu não lembro exatamente a primeira cura, mas eu lembro uma das primeiras curas. E uma das primeiras curas
foi um garoto que veio... Eu estudei numa escola cristã que foi iniciada por uma denominação muito tradicional que não acredita que os dons do Espírito Santo estão em operação hoje. Então eu estudei minha vida inteira nessa escola lá em São Paulo. Quando eu me formei, fui fazer faculdade e quando eu comecei o ministério, alguns dos diretores descobriram que eu estava no ministério e acharam que seria uma boa ideia eu vir falar na assembleia para os estudantes. Só que eles não sabiam que eu tinha uma teologia diferente deles. E quando eu fui pregar lá, o Espírito Santo invadiu a reunião e os meninos estavam sendo batizados no Espírito Santo e os diretores não sabiam o que fazer, se eles estavam felizes ou não estavam felizes. E eu falei para uma diretora: a senhora tem uma escolha hoje. Ou os teus alunos vão ficar bêbados com vodka, ou eles vão ficar bêbados com o Espírito Santo. Mas a verdade é que todos os jovens vão ficar bêbados em alguma coisa. Então a senhora escolhe. O que a senhora quer? Ela ficou assustada e aquilo meio que mexeu um pouco com eles. Só que os estudantes ficaram tão curiosos que eles começaram a aparecer nas nossas reuniões do Dunamis. Isso há 10 anos atrás. E um deles era um filho de um missionário americano. E o pai dele era o presidente da convenção, da junta de missões daquela denominação. E ele veio para mim no final do culto e falou: eu sou um jogador de beisebol, americano, joga beisebol. Ele falou assim: e já fiz 6 cirurgias no ombro, eu não acredito nisso que você está falando, meu pai falou que isso não é verdade, mas os meus amigos que foram batizados no Espírito Santo na escola falaram que eu tenho que pedir oração, então por favor, ora rápido para a gente poder ir embora. Eu comecei a orar por ele e de repente ele abriu o olho e falou: o que está acontecendo? Eu falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: está tremendo dentro do meu ombro. Eu falei: estou sentindo um choque aqui. E que nem o Rodrigo estava contando do testemunho dele, de repente foi aumentando, a tal ponto que o ombro dele, ele chacoalhava violentamente, que você escutava os ossos. E quando ele começou a escutar aquilo, ele ficou com medo. A gente começou a filmar também com o celular. E ele chorava, ele sentia calor, ele ficava comunicando com a gente. E os amigos dele, todo mundo feliz, rindo, uns não acreditando. E de repente foi acalmando. Ele começou a mexer o ombro, ele começou a chorar. Falou assim: eu nunca consegui fazer esse movimento antes. Todos os amigos dele felizes. 2 desses amigos dele hoje são parte da equipe Dunamis, estão no ministério comigo hoje. Naquele dia eles falaram: o Espírito Santo é de verdade. E a coisa triste é que, a coisa muito feliz é que ele foi curado. A coisa triste é que o pai dele proibiu ele de dar o testemunho. Então às vezes eu entendo que é mais fácil você ministrar a um não crente do que você ministrar a um crente religioso. Última pergunta ali. Específico quando oramos por uma cura e aquela cura não acontece. E a gente prossegue na oração, crendo, confiando, mas sujeito à soberania de Deus. Mas internamente os nossos sentimentos são complicados quando você começa a vivenciar esse tipo de situação. Como lidar com esse tipo de cenário que muitas vezes, ou algumas vezes, a gente acaba se deparando? He says, when you pray for healings, when the person not healed, we understand it's under the sovereignty of God. But even though we understand that it's under the sovereignty of God, many times
you might start feeling things, and how do you manage your feelings? Well, it's a great question, and I love this question. É uma pergunta muito boa. I'm a healing ministry. Eu sou I ministro de cura. believe in healing all the time. Eu creio em cura em todos os momentos. But I also, is what I taught to the school, I encourage the people to be natural, É o que eu falei para a escola. and to Eu também encorajo as pessoas a viverem naturalmente o sobrenatural be natural, supernatural. e ser sobrenaturalmente natural. So it's mean we believe in the supernatural, Isso significa que nós but at the cremos no same time we sobrenatural, have the feet mas ao on this mesmo earth. tempo nós temos nossos pés plantados nesta And I terra. want to tell you one thing. I eu quero te always dizer- enjoy when the people get healed. Eu sempre me alegro quando as pessoas são curadas. And I try to write it to my iPhone. E eu sempre tento registrar no meu I iPhone. try to record all the Eu healings. tento registrar todas as curas. But when I'm leaving the place, Mas quando eu estou saindo daquele lugar, most of the time I go back to my car or I go back to my place and I go to my knees. mas maioria das vezes quando eu volto pro meu carro depois da reunião, eu vou pro meu hotel, eu me And ajoelho. the first things I do, I say, Lord, thank you for everything you have done. E a primeira coisa que eu falo é: Senhor, obrigado And por tudo que o all Senhor the fez. healings that has happened, E it's por because of you. todas as curas que aconteceram é por conta do Senhor. And at the same time, Mas ao mesmo tempo, I say, Lord God, eu digo: Senhor I've Deus, seen this lady who was in the wheelchair, she didn't get healed. eu vi aquela senhora na cadeira de rodas, And ela não all foi these other curada. people who left without E healing. eu também sei que teve pessoas que saíram de lá sem cura. And I give that to the Lord. E eu entrego isso ao Senhor. But I hate this preacher who are out of the human reality. Mas eu não gosto daqueles pregadores que não têm contato com a realidade humana. Because I believe God see all the suffering, all the Porque situation. eu creio que Deus vê todo o sofrimento e Ele sabe de todas as We have to be situações. men and people of faith, Nós temos que ser pessoas de fé, but we need to have a heart for those who are not healed. mas também ao mesmo tempo um coração de compaixão por aqueles que não foram And curados. that's a reason to our conference, and we want to do that to the big conference. E é por isso que nós queremos fazer também a conferência We maior. have prayer team all around the place. Nós temos a equipe de oração em todo lugar. And we train them E to nós heal os the sick, treinamos para curar os to enfermos, believe for para healing, crer para uma to cura have na a cidade, faith, ter fé, faith attitude. uma atitude de fé. But at the same time, Mas to ao have mesmo tempo, a heart full of ter compassion coração cheio de for compaixão those who are not healed. por aqueles que não foram And we curados. just confront that the reality. E também confrontar e aceitar a realidade. And we encourage the people to open their eyes E nós encorajamos as and pessoas a to see abrirem the os guy who olhos is in the back who has not been healed, e enxergar e reconhecer a pessoa lá atrás que ainda não to foi curado help him to still put his faith in e Jesus ajudá-lo a depositar sua fé em and to Jesus trust the Lord e confiar em Deus, even when he is leaving. mesmo quando ele for embora. And personally, when I don't see healing, E pessoalmente, quando eu não vejo cura, I want to be honest with you. eu quero ser bem sincero com It's você. affect me a lot. Sim, me afeta. And that's the reason I need to lay down to, E é por isso to que eu God. também tenho que me derramar perante But Deus. I never ask the question why. Mas eu nunca pergunto, Deus, por quê? Because I do believe behind the why, Porque eu creio que muitas vezes There is a- por trás do porquê there is a spirit of unbelief. existe um espírito de And I incredulidade. don't want the spirit of unbelief. E eu não quero dar espaço ao espírito I da incredulidade. Eu creio, But I have a heart. mas eu também tenho o coração. Deixa eu responder. Eu vou trazer minha experiência com isso. Porque eu tive essa mesma crise, entre aspas, e um dos meus mentores me ajudou muito com isso. É um homem chamado Randy Clark, e ele se move muito em cura. E o Randy Clark, um dia, depois de ter me visto orar por pessoas e as pessoas não foram curadas, eu fiquei um pouco chateado comigo mesmo. Eu fiquei frustrado e eu pensei, eu examinei meu coração, eu falei, será que eu estou em pecado? Será que eu não orei o suficiente? Será que eu não sou ungido? E depois que eu sondei o meu coração e vi que eu fiz aquilo que estava no meu alcance, falei, Deus, então por que o Senhor não curou essa pessoa e por que o Senhor não me usou? E o Randy perguntou, você está frustrado? Eu falei, tô. Você está decepcionado? Eu falei, estou. Com quem você está decepcionado?
Eu acho que comigo. E ele falou: então, toda vez que você ora e a pessoa não é curada, e você sabe que você fez o que você tinha que fazer, não dê espaço para essa decepção no teu coração, nem a frustração no teu coração, porque essa mesma raiz de frustração no teu coração, se a pessoa fosse curada, seria a raiz da arrogância. Porque no fundo, está em autossuficiência. Então, se eu quero ser blindado de pensar que eu sou a razão pela qual a pessoa foi curada, eu também tenho que estar blindado de pensar que eu sou a razão pela pessoa que não foi curada. Então, tem a mesma raiz de autossuficiência. E, obviamente, tem uma parte da humanidade que é normal, mas tem que fazer uma boa gestão. Ok? That's a very key thing, sir. Because in the healing ministry, humble heart is vital. Sorry. Isso can you say that again? É uma coisa muito crucial no ministério de cura. Porque ter um coração humilde é um milagre. Well, É vital. I want just to add one more thing regarding this question. Eu quero só adicionar mais algo We sobre have essa to do questão. our job, Nós temos que fazer nossa função. and we have to allow the Holy Spirit to do His job. E temos que permitir com que o Espírito Santo faça parte dele. And we have to judge our job, E nós temos que julgar a nossa parte but not His job. e não a parte dele. So we have to question ourselves what we can do differently. Então nós temos que nos questionar o que é que eu posso melhorar ou o que eu posso To fazer grow diferente up. para amadurecer e That's one crescer. of the reasons of this conference. E é por isso que nós temos uma Is to conferência learn from assim. each other. É aprender um com By o being outro. with Rodriguez and Theo, E estando aqui com o Rodrigues, com o Jean-Luc, I've então, learned already a lot these 2 days. eu já aprendi muita coisa. And I take it and I will E apply eu for vou myself. tomar isso e eu vou aplicar no meu ministério. But the Holy Spirit is doing His job. Mas o Espírito Santo está fazendo a And I função have dele. nothing to tell Him. E eu não tenho nada a falar para ele ou And ensiná-lo. one thing I know E uma das coisas que eu is sei when we preach the word, é que quando nós pregamos a He palavra, do the job. ele faz o trabalho dele. Even if I don't see it, Mesmo quando eu não and vejo, that's one of the things we have to be careful. isso é uma das coisas que temos que tomar When we cuidado. release the gift of healing, Quando nós liberamos o poder, o dom da cura, sometimes it's a miracle. às vezes é um But milagre. sometimes, Mas às vezes, like the word healing in the New Testament, assim como a palavra cura no Novo is the Testamento, word therapy, é a palavra terapia, which means it's a process. que quer dizer que é um processo. So sometimes they are healed in 10 minutes. Então, às vezes a cura acontece em 10 Sometimes minutos, in 10 days. outras vezes em 10 What dias. I encourage the people Mas eu encorajo as to pessoas receive the a seed of healing receber a semente da cura and to water it with the faith, e regar essa semente com fé, believing that one day they're going to be healed. crendo que um dia elas serão completamente And I've curadas. seen many healings E eu vi diversas curas assim, after the conference depois da conferência em si. because God started to do something Porque Deus iniciou algo, and He will finish it. mas Ele vai completar.